recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Agora lá no mesmo capítulo, versículo 1. Amém? Antes de servir ao próximo, irmão, nós temos que entender por que Paulo começa essa carta dizendo de uma transformação que eu e você temos que passar antes de servirmos ao próximo como servindo a ele. Nós vamos entender isso durante a pregação, mas preste atenção do versículo 1 ao 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde o Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Agora ele vai falar dessa transformação mais profunda, a partir do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E por trás de todo o pecado, irmão, por isso que Paulo vai escrever isso aqui, está a mentira. Então ele diz aí no versículo 9: não mintais uns aos outros, não mintam uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. E quem é esse novo homem agora, Paulo? Muito obrigado, meu Tiago Daniel. E você se vestiu do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, porque Cristo é o padrão desse amor e desse perdão. Versículo 14. Acima de tudo isso, apóstolo Paulo, o que devemos ter? Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você passar por essa transformação, versículo 18, por favor, põe no versículo 18, Duda, desse mesmo capítulo. Passando por essa transformação, aí você pode começar a se relacionar com o próximo como ao Senhor. Olha só que interessante. Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Essa submissão é como se fosse a Cristo. Marido, amai vossa esposa, como Cristo amou a igreja, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aí ele vai tratar de toda a cadeia de relacionamento interpessoais. Servos, ou seja, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, ou seja, o empregado obedecer seu patrão, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Vamos orar, amém? Deus, eis aí a tua palavra, humildemente reconhecemos que sem o teu Espírito Santo não podemos compreendê-la. Mas torna, Senhor, esse texto claro aos nossos corações. Por tua misericórdia e graça nós clamamos que o teu Santo Espírito escreva e esclareça essa palavra e ilumine ela no nosso entendimento. Assim oramos em nome de Jesus, amém? Duda, coloca aquela imagem que eu combinei lá com o Vitor, do que nós vamos refletir hoje aqui. Isto. Queridos, o porquê que está escrito? Um jogo de perguntas e respostas. Deixa eu falar algo para você. Tudo que está escrito tem um sentido. E é o Espírito Santo que dá sentido a isso. Por isso, essa advertência vai ficar para mim e para você. O porquê de estar escrito? Por que essa escritura chegou até nós? Esse texto em particular. Eu tinha um professor de matemática chamado Tsurayuki. Deus já recolheu ele. Mas ele me fez ver a matemática de um modo diferente. Todo mundo falava, olha, você vai ter uma aula com o Tsurayuki, um japonês baixinho, 1,60 m.
Rapaz, eu nunca tive um professor igual aquele, porque a forma dele explicar é diferente. Ele começava explicando não o problema em si, ou o cálculo em si. Ele explicava o porquê da existência do cálculo. É o que Deus vai fazer conosco aqui hoje. C.S. Lewis, eu lendo ele diz, olha, quando você se propõe a seguir a Cristo, ele dá uma advertência. É de todo o teu intelecto. E é bíblico o que C.S. Lewis está dizendo, sabe por quê, irmão? Porque Jesus fala que você tem que amá-lo de toda a tua alma, teu pensamento, coração e de todo o teu entendimento. Senão você vai errar o alvo. Olha só que interessante, meus amados, a disposição de servir como ao Senhor. Como você entende servindo como se fosse ao Senhor? O interessante é que nós estamos sendo ministrados do que é a imutabilidade de Deus. Tá? Nós temos conhecimento que Ele é imutável. Só que nesses 20 anos de caminhada cristã, irmã, tem uma advertência para você. Confessamos que cremos na imutabilidade. Mas na hora da prática, muitos negam que Deus é imutável, porque quebram as regras e as regras também são imutáveis. É isso que nós temos que entender. Será que poderemos servir a Deus de qualquer forma? Não. Muito menos a minha esposa, a minha filha, ou a vocês que estão aqui. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso, começa a tomar sentido o que Paulo está falando. Você tem que nascer de novo para ter um relacionamento segundo Cristo quer que você tenha. Porque aquele homem irado, aquele homem que mente, aquele homem que se prostituía, aquele homem que bebia, aquele homem que fazia tudo isso, ele não pode ter um relacionamento saudável com ninguém, nem tampouco servir a Cristo. Por isso que Paulo está dizendo isso. Então pense comigo, se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ou seja, Ele é imutável, será que poderíamos servi-lo, adorá-lo, cultuá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira ou de qualquer jeito? Lógico que não. E isso inclui o meu relacionamento com o Cleito, com vocês, com a minha esposa, com a minha filha. É de qualquer forma? Também não. Eu só vou dizer para você o que eu vou dizer porque o Espírito Santo me revelou, senão não tinha condições de entender o que eu vou falar para você. Na construção do primeiro tabernáculo, primeiro templo, vamos classificar assim, foi dito a Moisés, faça conforme eu te mostrei, tudo, até os móveis, assim você fará. Era a figura do verdadeiro que estava no céu. Não tem tempo da gente escorrer de tudo o que foi exigido ali. Mas Deus vai advertir de novo a Moisés no final do capítulo. Atenta, preste atenção, pois que faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. E Deus no capítulo 31 levantou homens cheios do Espírito Santo que ia trabalhar com pedra, com ouro, com tudo para fazer a tenda onde a presença de Deus ia habitar e a arca. Tudo tinha uma medida e um peso e um cálculo. Você está compreendendo o que Deus já está começando a falar aqui? Se Ele é imutável, isso não mudou, irmão. Tem gente errando o alvo, está se aproximando de qualquer jeito, está servindo a sua família de qualquer jeito, está se relacionando com as pessoas aqui de qualquer forma. Primeiro templo, né? Segundo templo. Davi fez toda a planta, toda a arquitetura. E lá, quando você vai ler o texto, está dizendo lá, tudo tinha uma medida. Tudo tinha um propósito. Ouro para as coisas de ouro, o peso, o tamanho, a prata. E Davi vai dizer o seguinte, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta, porque a presença de Deus é habitar ali. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, amigo. Irmãos, por isso, tudo que está escrito ali começa a tomar sentido. Agora, quem é o terceiro templo? Pensa um pouquinho aí, antes de eu responder para você. Está aqui, ó, o que nós vamos tratar. Sabe o que Paulo vai dizer? Ele entendia isso e entendeu o que eu estou te falando aqui. Por isso, meu amigo, a palavra é de Gênesis Apocalipse. Por isso eu tenho que meditar, não correr com a leitura, porque senão você não vai entender. Olha só o que ele vai dizer. Lá em 1 Coríntios 3, porque havia muitas questões naquela igreja. Havia muitos problemas ali. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ponto de interrogação. Ei, vocês não são mais do mundo.
Vocês estão com atitudes do mundo, com relacionamentos como se fosse do mundo. Ei, vocês nasceram de novo. E ele vai continuar. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é o que, Paulo? É santo. Tu acha que tu pode entrar nessa casa e adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito? Lógico que não. Cuidado. E ele vai continuar. Portanto, se temos de servir ao próximo como se estivéssemos servindo a Deus, isso não poderá ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Isto inclui todos os nossos relacionamentos interpessoais. Cuidado, irmãos, como você se aproxima de Deus. Volta de novo ao quadro da pergunta lá, pode deixar lá para nós refletirmos. Olha só que interessante. Qual a prova da imutabilidade da santidade de Deus? O apóstolo Paulo sabia que não poderia se aproximar de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque só há um culto aceito por Deus. Põe aí Romanos 12:1. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abra o entendimento desse povo. Para entender por que Paulo escreveu isso. Faça isso, Deus, por tua misericórdia. Olha aí, irmãos. Rogo-vos, ele está rogando, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o que, irmão? Racional. Eu estava sentado ali, o Luan estava ministrando, mas na hora que o Espírito Santo usou o Luan para dizer, você primeiro tem que circuncidar a palavra no seu coração. Opa, Deus está falando. Quantos perceberam isso? E na hora que o Luan falou de pecados de impureza que afetam diretamente o seu corpo, quantos perceberam isso? Quantos perceberam que ele falava de um culto falso, um culto hipócrita, um culto que não era verdadeiro? E hoje de manhã um Brenner na EBD falou do seu relacionamento com Deus como está. Meu amigo, eu tenho que entrar aqui já orando para perceber o que Deus está falando. E Deus tem falado. Eu falei, Luan, tu é corajoso. Porque falar de pecado em cima do púlpito é para poucos hoje. Porque há uma perseguição e rejeição. Mas o pastor Cleito e eu, e aqueles que Deus levantou aqui, irmão, não está aqui para agradar você não, nós estamos aqui para agradar a Deus. E sem santidade você não verá a Deus. E cultuando a Deus de qualquer forma, você vai pagar um preço. E se você servir a sua casa, a sua esposa e filho de qualquer forma, você vai pagar um preço. Eu estou aqui para te dizer essa verdade. E Jesus confirma essa declaração. Agora, pensa comigo. Quando que esse culto não foi racional? Se Deus é imutável, o culto para ele também nunca foi diferente. Desde que Deus chamou Abraão, ele exigiu um culto em espírito e em verdade. Quer ver? João 4:24. Quem verdadeiramente te agrada a Jesus? O que agrada a Deus? Deus torna claro isso no coração dos meus irmãos aqui essa noite. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em... Quando não foi assim, sempre foi assim, será, porque se ele é imutável, o culto a ele é imutável. Por isso um pastor sofre, um líder sofre. Eu peguei a irmã Fã, ministrando aqui para o louvor. Irmãos se prepararam, irmãos se consagraram a Deus, irmãos estão aqui porque vocês vão prestar um culto primeiramente a Deus. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela diz isso aqui. Cuidado, irmãos. Porque o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade, porque senão o seu culto não vai ser recebido. Cuidado. Como está o templo de Deus, que é você e eu? Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E em Hebreus vai dizer, sem santificação ninguém verá o Senhor. Põe aí para mim, Duda, por favor, 2 Coríntios 11:2. Olha o sofrimento desse homem. Presta atenção. Igreja de Coríntios, capítulo 1, havia partidarismo. Já havia problemas lá, como aqui, irmão. Capítulo 2, havia sabedoria humana que queria prevalecer. Paulo fala, não, a sabedoria é aquela que vem de Deus. No 3, haviam contendas, rixas, e Paulo chama eles de carnais, meninos. No 4, questionaram o apóstolo Paulo, o ministério dele. No 5, havia uma fornicação tal de uma pessoa que abusava da sua madrasta. No 6, havia quebras de contratos e iam parar na justiça. No 7, ele trata dos problemas
conjugais, do casamento. No 8, ele trata da idolatria. No 9, vão questionar se ele é até apóstolo. No 10, ele vai dizer, olha, não cometa os pecados que eles cometeram lá, porque ele é imutável. Os pecados que o povo de Israel cometeu, não faça. E ele vai falar mais na frente, você não pode sentar na mesa dos demônios, na mesa de Deus. Você não pode tomar o cálice do Senhor e o cálice de Deus. O teu corpo é santo, a tua vida é santa e está consagrada a Deus. Não, você não é mais do mundo. Não pode. Por isso está escrito aí, olha o sofrimento desse homem. No 12 ele vai falar dos dons. Eles não estavam entendendo. No 13 ele vai falar do amor. No culto, no 14 a ordem do culto. No 15 havia até quem duvidava da ressurreição, a que ponto aquela igreja chegou. Mas haviam ali os remidos e lavados no sangue de Jesus e que nasceram de novo. Como há aqui nessa igreja fiéis que nasceram de novo. Há pessoas aqui que fazem isso. Então, Paulo, qual era a sua angústia com a igreja de Coríntios? Olha só que interessante. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Já viu a preparação de uma noiva? Nós somos a noiva de Cristo. E nós vamos nos encontrar com Ele. Nós temos que estar com as roupas lavadas no sangue dEle para entrar no céu. Meus irmãos, não é de qualquer maneira. Porque tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus. Pastor Divaldo, se eu me aproximar de Deus de qualquer forma, eu vou te provar que Deus é imutável também na sua justiça e no seu juízo. Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho perante o Senhor, Levítico 10. E o fogo, a presença do Senhor, consumiu eles. 20 anos de ministério caminhando na igreja. Eu vi Deus matar pessoas. Estão no cemitério. Eu vi isso. Vamos lá, continuar. Houve um rei que se exaltou, Uzias. Entrou no templo do Senhor para oferecer incenso, quando não lhe era ordenado, era só o sacerdote. Saiu de lá leproso. Eu vi muita gente querer fazer o que não deveria na casa de Deus. E até hoje eles estão leprosos. Isso aí é Antigo Testamento. Não. Você tem que entender que Deus é imutável, correto? E Ananias e Safira? Novo Testamento. Que mentiram ao Espírito Santo e tentaram o Espírito Santo. E aí? Morreram ou não? Eu vi Deus também matar pessoas por causa desse pecado. E se Deus está trazendo essa palavra, irmão, é porque Deus não quer que você se aproxime dele de qualquer forma, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é de qualquer forma. Eu tenho que te falar essa verdade. Olha só. E Paulo vai dizer lá, coisas se tornaram, pois, ora, tudo o que aconteceu com Israel se tornou exemplo para nós, para que nós não façamos o mesmo. E ele vai colocar Cristo no Antigo Testamento, 1 Coríntios 10. Tudo que eu faço ao próximo, eu tenho que fazer como a Deus, então não é de qualquer jeito. Você quer ver um homem que serviu como se estivesse servindo a Cristo e fala muito comigo a vida dele? José. Tudo que José fazia prosperava. Agora, olha como José servia. Quando escravo na casa de Potifar, ele serviu como se estivesse servindo a Deus. Como encarcerado na prisão, ele serviu como se estivesse servindo a Deus. Mas agora ele alcançou ser governador. Continuou humilde, serviu como se estivesse servindo a Deus. Agora vem os irmãos, ele vai se vingar? Não. Ele serviu ao pai e aos irmãos como se estivesse servindo a Deus. A vida desse homem fala comigo, irmão. Ele entendeu o que é servir ao próximo, que é andar com Cristo, que é viver Cristo. O apóstolo Paulo declara e se apresenta como servo de todos por amor de Cristo. O apóstolo Paulo servia a todos que cruzavam o seu caminho, a igreja, como se estivesse servindo a Cristo. Mas olha o que Paulo chegou a fazer, irmão, com ele mesmo. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Ele vai dizer, mesmo eu vos amando mais e vocês me amando menos, eu continuo me doando e me entregando por vocês. Ele entendeu, irmão, o que é servir a Cristo. Olha só que interessante.
Pastor Divaldo, se eu não servir a minha mulher como Deus manda, nós vamos ter problema. Vamos começar pela mulher. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E isso não muda se eu não entender como é se servir. Porque quando diz aqui, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, isso muda toda a visão da sujeição. Não é de qualquer forma que a mulher é sujeita. De forma alguma. Ela serve o seu marido como se estivesse servindo a Cristo. Eu quero aqui elogiar algumas mulheres que servem a seus maridos e a seus filhos como se estivessem servindo a Cristo. Elas realmente, elas são mulheres virtuosas, provam seus valores. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm ajudado muito esse ministério. E vocês realmente têm sido o pilar de muitos lares, em oração, no cuidado da casa, no cuidado dos vossos maridos. Continuem assim. Isso agrada o coração de Deus. Então Deus tem isso a dizer a você, que é essa mulher virtuosa, que zela da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, como se estivesse fazendo a Cristo. Há uma recompensa na eternidade para você. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Não é para amar de qualquer forma, de qualquer jeito, é um amor sacrificial. Quando eu fui tirar a minha esposa da casa dela, minha sogra falou para mim, eu não quero que a minha filha passe fome. Mas havia um senhor, meu pai, chamado Joaquim Pimentel. E Joaquim Pimentel, reunindo os 10 filhos dele, principalmente os homens, disse, meus filhos, trabalhem. Meus filhos, vocês podem andar rasgado, não sujo. E graças a Deus na minha casa não tem faltado nada, porque o trabalho edifica o homem. Eu quero louvar a vida de homens aqui que entenderam isso, eles vão entender o que eu falo. Porque muitos homens aqui saíram no escuro de casa e voltaram no escuro para suas casas. Muitos homens aqui trabalharam de domingo a domingo para não deixar faltar nada na sua casa. Muitos aqui abriram mão dos seus projetos egoístas e particulares para suprir a sua casa e a sua morada. Louva a Deus pela vida de vocês. Vocês entenderam o que é sacrificar por suas mulheres. Irmãos, que Deus levante homens assim nessa casa. As solteiras, eu digo, orem. E aos solteiros eu digo, busque a virtuosa. Por isso, irmãos, o trabalho edifica. Então, irmãos, este homem, ele não mede esforço. Ele vai chegar na madrugada, vai sair na madrugada, mas no final do mês o pão de cada dia vai estar lá, porque Deus abençoou e deu saúde para ele trabalhar. Trabalhar, irmão. Trabalhar incessantemente. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. O que vai reger esse mandamento são as ordenanças de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quais os frutos dessa obediência? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, e as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida. Filhos, estamos num tempo difícil. Ontem aquela peça realmente falou. Ali mostra a luta do jovem. Quantas atrações hoje não tem para os jovens, né? Vimos aqui droga, vimos aqui tantas coisas. Um padrão de beleza que, pelo amor de Deus, irmãos, sabe? Meninas aqui, vocês são lindas porque Deus fez vocês maravilhosas, sabe? Mas há um padrão de beleza aí que, pelo amor de Deus, irmão, eu não sou contra a mulher arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, não. Mas Deus nos fez perfeito, amém? Então você devia louvar a Deus pelo que Deus te deu, porque vocês são perfeitos. Então, irmãos, nós vimos aqui como funciona as armas do inimigo contra a vida do jovem. Eu quero aconselhar os pais aqui e as mães, vocês têm que orar na madrugada pelos seus filhos. Vocês têm que orar e não só orar.
Mas também, o que me chamou a atenção na peça foi que, enquanto aquela jovem estava na palavra, o inimigo se afastava. Mas aí ele vinha com a troca de algo material pela palavra. Ao pegar a palavra, ele rasgava a palavra. E ele ia se distanciando de Deus até chegar a um ponto que ela não conseguiu enxergar mais. Mas no final da peça, a misericórdia de Deus resgatou aquela jovem. Meus irmãos, nós estamos num tempo difícil. Eu não posso ser hipócrita. Pastor Divaldo, é fácil ser jovem? Lógico que não. Os hormônios estão a 1000. A mente ainda não está totalmente amadurecida. E o que o diabo oferece aí, meu irmão, multiplicou os pratos dele. Mas em nome de Jesus, ainda há jovens que conservam a sua santidade como Daniel. Ainda há jovens aqui que obedecem o pai e a mãe. Ainda há temor de Deus no jovem de obedecer o seu pai e sua mãe. Jovem, não quebre esse mandamento. Porque se você quebrar, você vai ter sérios problemas com quem nunca você deveria ter, com Deus. Mas eu sei que há filhos aqui obedientes e que honram o pai e a mãe. Permaneçam assim. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor como a Cristo. Verdadeiramente, quando nós pegamos um ônibus, nós vamos louvando a Deus que temos saúde, vamos trabalhar. Verdadeiramente, nós estamos orando pelos nossos patrões, pelos nossos colegas de trabalho, pelo nosso local de trabalho. Irmãos, experimenta fazer isso, você vai ver a paz, você vai gozar quando chegar lá. Verdadeiramente, nós estamos cumprindo nosso compromisso como trabalhadores. Porque, irmão, tem gente que ficha na segunda-feira, na sexta-feira ele coloca um atestado. Quantas vezes os homens aqui trabalharam doentes? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, que eu sei que trabalhou. Quantas vezes nós trabalhamos enfermos, doentes? Gripe, chá de alho e mel, no outro dia a gente estava em pé na porta do ônibus para ir trabalhar. Eu estava na fila de um banco e tinha 2 jovens conversando, eu aprendo muito por observação. Aí um falou assim, eu estou querendo sair daquele emprego. Não, rapaz, você trabalha 6 horas por dia. Não, mas eu estou querendo sair. E você? Não, estou querendo sair do meu também, mas você trabalha de segunda a sexta. Não, mas eu quero sair. Deus tenha misericórdia de nós. Não é por aí. Não. O trabalho dignifica o homem. E trabalhar servir com amor, servir com graça, servir com misericórdia. Vá cantando alegremente, irmão, porque Deus te deu um trabalho. Ore pelo teu patrão. Seja exemplo, seja um servo fiel lá, como foi José. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Olha só. É impressionante que Paulo engloba toda a cadeia de relacionamento interpessoais. Toda. Marido, mulher, filho, pai, mãe e a sociedade. Está servindo tudo isso aí como Deus manda, irmãos? Para pensar. Porque aí você vai prestar um culto racional a Deus. Conclusão. O que deve reger os nossos relacionamentos interpessoais é a ordenança de servir como estivéssemos servindo a Cristo. Vimos aqui que não é de qualquer maneira, é de qualquer jeito. É em espírito e verdade, é amor, é em sacrifício, é em dedicação. Amém? Olha só que interessante. Reflete comigo. Se você pegar Mateus 25, toda a cadeia, ali vai falar dos critérios dos que foram salvos e dos que foram condenados. Na parábola das virgens louca e prudente, é o seu relacionamento com Cristo. Como é que está o seu relacionamento com Cristo? E lá vai dizer porque algumas virgens foram condenadas. E Jesus vai falar, eu não vos conheço. Se ele falou que não conhece elas também não conheciam ele. Está lá o critério de absolvição e de condenação. No segundo ponto, ele fala dos dons. Ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para um. Cada um segundo a sua capacidade. Eu vou prestar conta do dom que ele me deu. A Fran vai prestar conta, você vai prestar conta. Todos vão prestar conta. A preocupação minha e do Cleiton é que cada um aqui cumpra o que Deus outorgou para ele. O que Deus preparou para ele. Agora, no final, por que Paulo
falou, pastor Divaldo, sobre relacionamento, porque no final o que Cristo vai falar? Eu tive fome, você me deste comer, eu tive sede, você me deste beber, eu estava nu, tu me vestiste, eu estava enfermo, tu foste visitar, eu estava na prisão, tu foste lá. Senhor, quando te fizemos isso? Ele vai dizer aos que estão à sua direita: quando tu fizesse a um desses meus pequeninos aqui, ó, a vocês, a ele você fez. Lado direito, salvação. E o lado esquerdo? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado, para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, você não me deste. Eu tive sede, você não mataste a minha sede. Eu estava nu, tu não me vestiste. Eu estava enfermo, tu não me visitaste. Estava na prisão, tu não me foste ver. Senhor, quando te vimos assim? Quando você não fez a um desses aqui, você não fez para mim. Sabe o que Deus falou comigo aqui? E eu vou compartilhar com você. Se Deus condenou pessoas por não ajudar o próximo, e quando você faz o mal para o próximo? E quando você faz o mal para sua esposa, e você acha que Deus vai ouvir sua oração, está lá em Malaquias. Vocês cobrem o meu altar de lágrimas, mas maltratam as suas esposas. E quando a mulher maltrata o marido? Ou quando um filho desobedece um pai? Ou quando eu desejo mal de alguém aqui e arquiteto mal contra você? Que lado eu vou estar, você acha? Reflete comigo, pensa, raciocina. Se Deus condenou pessoas por não socorrer os necessitados, imagine quando você praticou o mal contra o próximo. Deus está falando aqui, não está, irmão? Deus está falando. Por isso, filhos, olhem com outro olhar para os seus pais. Por isso, marido, olhe como Cristo mandou você olhar para sua esposa. Por isso, esposa, olhe para o marido como Cristo mandou. Por isso, nós empregados, vamos olhar para os nossos patrões como Cristo mandou. E tem empresários aqui, olhe para os seus empregados como Cristo mandou. Deus tem falado muito com essa igreja. A minha oração é que você tenha os ouvidos espirituais para praticar isso aqui. Porque nós vamos prestar conta de tudo isso. Como você vê e discerne a imutabilidade de Deus. Se Deus é imutável, a adoração, o culto que Ele requer de cada um de nós também é imutável. E o culto que Ele requer e requer de cada um de nós só pode ser feito em espírito e em verdade. Tem que ser o meu relacionamento com as pessoas. O que é o nosso culto racional também para com Deus. Cuidado como você se aproxima de Deus, o Deus imutável. Isto inclui a sua santidade, porque também é imutável. Querido, Ele mandou essa palavra porque te ama e me ama. Se você está fora do alvo, Ele quer que você volte ao alvo. Se você guarda ira, mágoa, Ele quer que você tire este dentro de você. Porque o mês todo Deus falou de amor e perdão. Eu quero encerrar com a excelência da sabedoria. Pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu não estou vendo o florir de Deus na minha vida? Porque não há sábio. Só há um sábio, Deus. E o Breno falava hoje de manhã aqui de humildade. Porque todo soberbo acha que sabe. Sabe, irmão, já encontrou com pessoas assim? Uma das coisas que falou comigo ontem aqui, ó, na ministração daquele culto aqui. Foi um culto. De Gênesis Apocalipse, eles iam citando e apresentando Deus como grande eu sou. Eu continuo tendo dificuldade com pessoas que se apresentam na primeira pessoa dizendo que é alguma coisa. Eu não poderia ministrar essa palavra para vocês se o Espírito Santo não me revelasse. Eu não teria entendimento nenhum do que eu falei para vocês se Deus não falasse para mim e me mostrasse isso aqui. Logo, a glória é dele, a honra é dele, a sabedoria é dele. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Busque a sabedoria. Qual? A de Deus. Aí você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Quero acabar com isso, a excelência da sabedoria. Provérbio 8:12, vamos lá, Duda. Eu, a sabedoria, ela é de Deus, habito com a prudência. Então, todo sábio é prudente, todo prudente é sábio. E acho o conhecimento dos conselhos.
Eu preciso dessa sabedoria. Eu oro todo dia a Deus por ela. Eu sou totalmente dependente de que Ele me guie, me ensine e me mostre a direção que eu devo tomar. A Maria falou aqui de oração. Você tem orado, irmãos? Para os seus projetos, o que você vai fazer? Ou você está como algumas pessoas que chegam lá no meu serviço. Ah, eu quero tal coisa, e como se fosse apertar um botão, Cleiton. Não, tem um procedimento. Eu tenho que interromper a aula, tirar o aluno, comunicar o aluno no sistema e dar baixa no aluno. Você não está tirando uma mercadoria. Sabe, as coisas estão a jato assim, as pessoas querem para ontem. Não. Eu ajoelho, oro e Deus vai me mostrar o que eu vou fazer. Provérbio 8:17. Eu amo os que me amam. Você ama a sabedoria? Ela te ama. E os que cedo me buscarem, me achar, eu terei que buscar, amigo. Eu busco, você busca, nós buscamos. Correto? Tem buscado sabedoria de Deus? Ou tem tentado estabelecer a sua própria sabedoria? Não, mulher, aqui é do meu jeito. É por isso que está dando errado. E a mulher, não, marido, aqui é do meu jeito. É por isso que nunca vai dar certo. Mas quando eu olho e peço a direção, aí vai acontecer, meu amigo. Aí tu vai experimentar. No 20. Aonde tu me levas, sabedoria de Deus? Faça andar pelo caminho da justiça. Eu tenho que viver essa justiça. No meio das veredas do juízo. Deus fala ou não fala no culto? Porque a tua justiça, a tua ira, não estabelece a justiça de Deus. Ah, realmente eu nasci de novo, pastor Cleiton. Porque se aquele velho homem estivesse aqui, rapaz, eu já tinha feito muita coisa louca. Aí tinha um cara lá no serviço, Edvaldo, você não bebe mais, não sei o que. Cara, tu não me queria ver eu bêbado. Porque não ia ser agradável para você. Eu comprava uma briga, adorava uma briga e corria atrás dela. Mas Deus me converteu. Porque Deus é bom. O vizinho lá até tentou me tirar o velho homem de dentro de mim. Num domingo. Cara, o cara estourou um cabeção, tinha um cachorro. Os caras até brincavam. De volta te vim em pé lá, né? Não, era meu cachorro. Ele era preto, ele ficava da minha altura. Era uma mistura de labrador com pastor alemão. E eu falei, não, isso é uma criança, soltar uma bomba dessa. Soltou a segunda, o cachorro quase infartou, irmão. E eu fui na porta, ele estava com a terceira bomba. Aí eu pensei, meu Deus, se eu não tivesse nascido de novo, esse cara estava morto agora. Mas eu entrei para dentro, porque eu nasci de novo. E o diabo vai querer usar pessoas para tirar o velho do homem daí, mas o velho do homem aí está morto. Amém? É na paz, é na graça. O 20, agora o Provérbio 24:3. Como edificar a casa? Eu estou falando de algo que eu tenho experimentado. É diferente quando você experimenta. Se eu te falasse, você nunca comeu abacaxi, um pressuposto. Olha, o abacaxi é ácido, ele é azedo, é assim. Mas se você não comeu abacaxi, você não sabe o gosto. Deus, Itamar, tem que ser degustado, experimentado. Aí tu pode anunciar aí quem é ele. Eu tenho experimentado isso aqui, em todas as áreas da minha vida. Com a sabedoria se edifica a casa. E com o entendimento ela se estabelece. Eu tenho, irmãos. Porque não sou eu que dirige lá, é Deus. Então tudo que vai fazer lá, a mulher já sabe. A gente está orando, buscando a direção dele. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E o contrário disso, com a insensatez, com a ignorância, com o acho que eu sou, o que acontece? Ela é destruída. Eis o motivo de tantos lares, mesmo dentro da igreja, estarem quase na ruína. Mas hoje Deus te manda a sabedoria para tu edificar a tua casa. Salmo 90:12, já tinha escrito, mas ontem a peça gritou isso aqui. Olha que maravilha. O quanto Deus falou aqui ontem. Quem não viu, perdeu, irmão. Porque Deus falou. Ensina-nos, porque eu não sei, você não sabe, Ele sabe. E ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, Senhor, que alcancemos corações sábios. A mulher sábia edifica a sua casa, o homem sábio edifica a sua casa, o filho sábio edifica a sua vida na obediência de Deus. Para encerrar,
Efésios 5,15, olha o que Paulo vai falar. Ô apóstolo Paulo, eu quero ter um diálogo com você no céu, se assim me for me permitido. Portanto, vede prudentemente como andais, não como, mas como sábios. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus falou. Equipe de louvor, toma posição. Pastor Cleito vai estar orando, que Deus tocar no teu coração, querido. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eleve seu pensamento ao Senhor neste momento. Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sim, Deus. Toda a honra, glória, louvor e adoração, Pai, ao teu nome pertence. Sim, meu Deus. Declaramos, ó Deus, mais uma vez aqui, diante de todos, que as nossas vidas pertencem ao Senhor. E suplicamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos molde conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Amém, sim. Esse ano, ó Pai, nós estamos sendo desafiados pela tua palavra a nos moldarmos conforme o caráter de Cristo. E um simples tema, quando nós pensamos uns nos outros, nós vemos o quanto nós temos falhado. Mas também, ó Deus, enxergamos a tua providência quando somos exortados a nos moldarmos conforme o caráter de Cristo. E tudo isso, ó Deus, mediante a tua palavra, a explanação da tua palavra, ó Deus, e a tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o objetivo pelo qual foi lançada, e o objetivo é transformar, salvar, curar, modificar. Sim, meu Deus, eu quero, Jesus. Que sejamos moldados, Pai, moldados pelo teu Espírito Santo, e que o fim, ó Deus, desse molde seja a perfeição, como Cristo é perfeito. Como a tua palavra nos conclama, Deus, exortando o seu povo, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É isso que nós almejamos, Pai Celeste, nos aperfeiçoe em Cristo Jesus. E que os nossos olhos estejam abertos para todas as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, para fazermos como Cristo faria. Não como nós faríamos como seres humanos, mas que nós possamos estar expressando o amor de Jesus para com todos que estão ao nosso redor. Para que nós possamos olhar com o olhar de Jesus, para que nós possamos fazer como Jesus faria, para que nós possamos sentir como Jesus sentiria, a empatia que Cristo teve por todos, inclusive por nós, quando o Senhor Jesus olhou para nós do alto dos céus e viu pecadores que careciam de misericórdia e graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua salvação que nos alcançou, Pai. Continua conosco, continue nos moldando, continue nos aperfeiçoando, ó Deus, para toda a obra que o Senhor coloca diante de nós. Nós sabemos que temos um desafio grande, Deus, diante de nós, mas o nosso Deus é maior, o poder do nosso Deus é maior. E nós vamos vendo os milagres acontecendo todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos espirituais e aumenta a nossa fé. Em o nome poderoso de Jesus nós oramos gratos. Amém. Graças a Deus. Digno desta canção, só tu és, Senhor.